Central, o controle da vida, por Deva G. Suede. Nota do autor. Antes de entrar diretamente neste manuscrito, resolvi explicar que nele foram feitas algumas alterações que, como já dito em outros livros, podcasts e em vídeos, no início das compilações desses livros, eu estava em processo de compreensão, pois no processo de despertar, todos passam pelos estágios do crer para o saber, vendo depois o executar. Algumas alterações foram feitas do livro original, para que alguns que ainda se encontram com funções de crer possam entender, mas que nos livros dos anos seguintes, esses postulados se alterarão gradualmente, passando do estágio de entender para o estágio de aceitar e, posteriormente, passar para o estágio de poder executar com neutralidade a ideia já com funções ascensionais. Portanto, caso você tenha baixado algum livreto ou livro, poderá notar alguma mudança, que nas reedições estarão sendo colocadas em negrito ou mais encorpado com uma cor correspondente à sua frequência energética. Mas, no geral, o essencial continua o mesmo, tendo se adequado às bases da Polissofia, que tem suas três máximas, que são as leis da matéria base, a eternidade do ser e a justiça universal. Prólogo. Este livro tem a intenção de demonstrar de forma alegórica a competição do bem e do isento do bem na central de controle da liberdade do mundo tridimensional, conceitos, histórias, poemas e crônicas sobre o assunto. Embora o livro de Gênesis bíblico relate a abertura ao humano no conhecimento do bem e do isento do bem, longe de estar que signifique isso o surgimento deles. O aparecimento destes extremos remonta a eras anteriores, quando os genes da falta de confiança começou a brotar de forma mais acentuada em outras consciências cósmicas, em outras realidades de existências. Este livro está longe da intenção de reescrever ensinos já passados por seres inspirados através de consciências evolutivas ou intuídos por suas próprias consciências de vidas anteriores. Porém, o que importa, neste primeiro momento, é abordar o que acontece por trás das cortinas do teatro da vida na Terra. Por isso, busca-se aqui entender que existe um jogo, o jogo do controle da vida na Terra. Deva G. Suede, 9 de maio de 2017. O que é a central? Central é a matriz de controle da vida da terceira densidade, onde seres do bem e do isento do bem, mais evoluídos física e intelectualmente, controlam toda a situação, com o fim de se beneficiarem, controlando os seres menos evoluídos através de suas emoções. Através dessa primeira explanação do texto de Gênesis, buscar-se-á entender o jogo da vida. Etapa 1. O ser natural e perfeito criado pelo Deus Javé. Análise da criação do humano. De acordo com a Bíblia cristã, o Deus Javé cria o mundo e faz um jardim, para que um novo ser perfeito viva eternamente. A descrição da Bíblia dessa história do Jardim do Éden é uma alegoria de como surgiu o universo, a Terra, os seres de sua criação, animais e o humano. Esta historieta alegórica foi elaborada para as crianças espirituais que eram a humanidade do passado, demonstrando que engatinhavam para a compreensão da verdade sobre o Criador e a criatura, longe de ter a intenção de faltar com a verdade ou levá-lo a um entendimento inverso à verdade, mas de simplificar para quem ainda estava por conseguir, pela rudimentar capacidade intelectual do humano, entender todas as verdades celestiais, produzindo uma forma de crença que exime o seguidor de pensar, adotando o que seu Deus fala como uma ordem, isento de questionar sua veracidade.
Um dos escritores desses trechos do livro de Gênesis simboliza o jardim do Éden como a própria terra. A serpente é a representação figurada de outra linhagem de seres de sua criação que eram inteligentes, seres de outro planeta do universo, o campo, que estavam na Terra naquele momento. Esses seres possuíam inteligência superior, por sua linhagem já existia há milênios, por isso possuíam tecnologia para percorrer os céus, utilizar de forma benéfica e menos benéfica os habitantes do planeta visitado. Estes seres específicos são entendidos como um pensamento distinto da forma de gestão do Criador Deus Javé, sendo essa nova criação uma forma melhorada. As criaturas que criou tinha como sendo perfeitas em sua concepção de perfeição, como o próprio Criador e seus anjos. A árvore do conhecimento do bem e do isento do bem, que representa o senso crítico, uma forma de pensar livre, e o livre-arbítrio isenta na Bíblia, forma inversa à submissão exigida pelo Deus Javé, inserida em seu código genético. A árvore da vida, que simboliza o viver por tempo a se determinar, já que os seres da criação são criados espíritos eternos, coisa que faz pensar, será que o Deus Javé sabia disso? O surgimento do conhecimento do bem e do isento do bem. Esta é uma análise do primeiro humano feito pelo Deus Javé, segundo a Bíblia. 1. Faça-se humano e a nós semelhante. Gênesis 1, 26. Primeiramente, melhor é entender que essa alegoria da criação, o humano foi gerado como uma criança normal, que cresceu como qualquer criança. Seria isento de lógica se fosse de outro modo. Já nasceria sabendo palavras e conceitos que se aprende com as experiências vividas, com contatos sociais, com os pais, professores, amigos, entre outros, pois até mesmo as divindades que intervêm física ou extrafisicamente, melhor é pensar em seguir as leis da terceira densidade que impera na criação terrena do Deus Javé, pré-estabelecidas na criação, pois o próprio Jesus nasceu normalmente. Se fosse um espírito, faria sua pregação com um corpo espiritual ou cósmico, mas teve que se deixar levar pelas regras do jogo. O próprio Deus Javé deixa de encarnar em um corpo humano ou descer na Terra e interagir com o humano, tendo que sempre depender de seus assessores diretos para virem à Terra e se passarem por ele. O humano foi gerado a partir de outra espécie humanoide primária, assim como existem vários tipos de fósseis encontrados de hominídeos distintos que viveram em épocas distintas na Terra. Como por uma das leis do universo, um ser evoluído intelectualmente está isento de retrogradar, ou seja, encarnar em um corpo animal muito distanciado de sua evolução, pois o corpo animal estaria isento de sustentar a vida do espírito mais complexo, mais evoluído. Para isso, teve que fazer alterações genéticas nos primatas até conseguirem manter vivos os espíritos que para a Terra vieram. Eva foi gerada a partir do material genético retirado de Adão, simbolizado pela costela. Portanto, foi feita uma espécie de clonagem para a sua criação, mostrando que ela era idêntica a Adão, sendo apenas do sexo feminino. Adão e Eva foram adquirindo tamanho, sendo protegidos por seus genitores, porém foram deixados e foram se distanciando dos pais, como é de costume em certas espécies, aprendendo com seus criadores até uma idade que pudessem viver sozinhos. Vê-se que os co-criadores tinham uma imagem semelhante ao que era intitulado como o Deus Javé, como cópias dele. Por isso disse, faça-se humano semelhante a mim e a ti. Evidentemente, como a formação material utilizada para a criação dos seres corpóreos era de matéria distinta da que se tem hoje, pois se continha os genes do viver por tempo a se determinar. O humano criado pelo Deus Javé foi gerado com uma fisionomia de semelhança à dele e dados co-criadores, mas como eram macho e fêmea, havia algumas características
que os distinguia. No entanto, mantinham semelhança com ele. Observação. Cabe aqui mencionar que, como na criação do primeiro humano foi longe de ser uma criação instantânea, também o nascimento de Jesus esteve longe de ser algo fantasioso ou mágico, e sim uma inseminação artificial de um genes especial por seres extraterrenos, anjos, em Maria, para gerar o espírito evoluído do Cristo, visto também que era filho por consideração de José. 1. Os motivos do Criador do universo ficar isento de encarnar na Terra são muitos, mas o maior deles é a extensão de responsabilidades exigidas para tomar decisões em todas as camadas dimensionais de todo o universo. 2. Seriam semelhantes ao Deus Javé e do co-criadores, Gênesis 1, 26. Nesse caso seriam com elementos ou características mais do que apenas de imagem, de aparência, mas de ações ou forma de pensar. 3. Frutificai, Gênesis 1, 27 e 28. O humano e a sua esposa já haviam recebido na criação a capacidade de gerar filhos antes de tal falta de ouvir a ordem. Deixaram de ter filhos antes da queda, pois ainda eram muito jovens, ainda para entrar na puberdade, que era uma idade bem avançada, pois tinham o viver por muito tempo, ou, embora já tivessem o desejo sexual na juventude, ainda eram isentos de condições para gerar filhos por causa da ausência de fertilização de Adão ou da ovulação de Eva, pois, como viveriam para sempre, eram isentos da necessidade de procriar tão cedo, antes de aprenderem outras coisas da vida, já que estavam sozinhos. 4. Multiplicai-os e povoai a terra, Gênesis 1, 26. 5. Sujeitai os animais, dominai sobre os animais, Gênesis 1, 28. 6. Vos dou todas as ervas e plantas para alimento, Gênesis 1, 29. Observem que deixou de dar os animais ao humano como alimento. 7. Aos animais dou ervas e fruto como alimentos. Gênesis 1, 2. Vejam nesse ponto algo importante. Os animais só comiam vegetais. 8. Trouxe os animais para ele lhe dar nomes. Gênesis 2, 19. Deus Javé lhe dá uma tarefa. Mesmo no Éden, todos trabalhavam. 9. Os dois estavam nus e eram isentos de sentirem falta de coragem. Gênesis 3, 25. Estavam longe de terem os genes das emoções para sentirem falta de coragem. 10. Por certo viverão para sempre. Gênesis 3, 4. A serpente disse isso, sendo longe de ser completa, mas também longe de ser totalmente um faltar com a verdade. Eles continuaram vivos, mas deixaram de ter a vida para sempre do corpo, porém continuaram a ser espíritos eternos. 11. Pois eles sabem que comendo serão como ele. Seus olhos serão abertos, sendo igual ao Deus Javé. Gênesis 3, 4. O livre-arbítrio seria ampliado, libertando o humano do domínio mental de Javé. A dependência às ordens do Deus Javé deixariam, dando liberdade de pensamento com o senso crítico. 12. Vendo Eva que a fruta era boa para se comer, era linda, e tendo desejo de receber entendimento, pegou, comeu e deu a Adão, que também comeu. Gênesis 3, 6. Observem que Eva já possuía uma certa razão filosófica, pois racionalizou o que ouvira da serpente, sendo fascinada pelo cheiro e pela imagem da fruta, comeu, sendo fácil levar seu marido a comer. Só o fato de sentir o odor da fruta, de ver, lhe despertara um desejo, sendo já sua mente intuída pela vontade gerada pelas palavras da serpente. 13. Foram abertos seus olhos e
Percebam que estavam nus, cozendo folhas de uma árvore para se cobrirem. Ouvi a voz e tive falta de segurança. Gênesis 3:10. Um detalhe importante, ele disse que ouviu a voz de Deus, sendo Deus ausente aos seus olhos, tendo sido, de alguma forma, retirado a percepção de vê-lo. No livro de Êxodo, capítulo 33, percebe-se que Moisés apenas o ouvia, pedindo ao Deus Javé que o pudesse ver, e o deixou ver pelas costas entre as montanhas. Entende-se aqui, simbolicamente, que Adão já saíra da velocidade da luz, foi retirado a visão espiritual, pois entrou na velocidade do som. A falta de segurança entrou no gene do humano. Todas as fobias, que são emoções, entraram para trazer todos os problemas que se pode ver hoje no mundo. Evidentemente, sua composição material foi ficando mais densa e seus descendentes foram se distanciando da semelhança que herdaram inicialmente de seu Criador e de seus assessores, ficando cada vez mais distintos uns dos outros. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo e a velocidade do som é de 340 metros por segundo, a luz sendo em torno de 900 mil vezes mais rápida. Observação. Quanto à aparência dos seres, quando o humano adquirir uma estatura evoluída superior, será isento da necessidade da visão ou dos 5 sentidos da matéria maciça para identificar uma outra consciência e saber informações sobre seu perfil, pois tudo é identificado por suas frequências mentais, por vibrações que emitem, possibilitando identificar sua origem, posição hierárquica, suas atribuições e tudo mais de acordo com a evolução de cada um. 13. A esposa que tu me deste. Gênesis 3:12. Trecho simbólico demonstrando a falta de verdade e a transferência de responsabilidade por falta de segurança. Deixa de assumir sua falta de acerto e transfere à esposa a responsabilidade e ao próprio Deus Criador, já demonstrando emotividade e a ausência do domínio mental do atual Deus Javé. 14. A serpente me fez entender distintamente e comi. Gênesis 3:13. Trecho simbólico demonstrando outra falta de verdade e transferência de culpa a Eva, que transfere à serpente, que também deixa de assumir sua falta de acerto. Ela falta com a verdade por causa da falta de segurança. Emoções a Deus. A fobia ou as emoções é que faz o humano falhar. A competição do controle entre o bem e do isento do bem. 15. Pó comereis em todo o tempo de sua vida. Os descendentes do humano ferirá a cabeça dos teus descendentes, e teus descendentes lhes ferirão os pés dos deles. Gênesis 3, 14 a 15. A serpente, Deus disse que comeria pó da terra enquanto vivesse, apenas uma simbologia de que os seres reptilianos, descendentes da serpente, de opinião com falta de igualdade, viveriam nas profundezas da terra e seu alimento dependeria do pó da terra. O humano foi feito do pó da terra, Gênesis 2:7, enquanto o humano viveria na superfície. O humano seria uma fonte que os reptilianos conseguirem sua provisão. Usam as emoções do humano para os agregarem na terra e deixarem de buscar o verdadeiro sentido da vida. Os seres reptilianos e outros seres se aproveitariam das emoções do humano. Haveria uma eterna competição uns com o outro, pelo controle da liberdade do mundo tridimensional. 16. Multiplicarei a sensação de teus partos. Gênesis 3:16. Eva já possuía a capacidade de gerar filhos, embora fosse isenta de ter algum, mas a partir daquele momento sentiria mais ao ter filhos. Certamente ainda eram jovens desde que foram criados. O novo humano da geração adâmica foi gerado, de certo modo, em laboratório e passaram um tempo até crescerem, como normalmente acontece com todo humano. 17.
O teu marido há de te controlar, Gênesis 3,16. O que se pode ver até hoje, e isso se dá porque a fêmea da espécie passou a ter uma força física menor, porém mais sensibilidade, que a fez ter uma visão distinta à do macho da espécie, que ainda tem mais força física. O sexo, partes reprodutoras, foi dividido entre um casal. As forças físicas e mentais foram divididas, onde o macho da espécie ficou com uma força física e a fêmea da espécie com o poder de sedução e a sensibilidade. A mentalidade ficou com características distintas da emotividade, uma visão particular do mundo, do pensar, agir e reagir. 18. Isenta-te de comeres da árvore da vida, Gênesis 2,17. Mais uma forma figurada de demonstrar que foi retirado do humano viver por tempo a se determinar física da terceira densidade. Observação. Cabe aqui uma explanação sobre a saída do viver por tempo a se determinar. Pode-se verificar em registro na Bíblia cristã que o humano, depois de possuir uma vida longa com seu Criador, sai do Éden e começa a ser diminuído seu tempo de vida. Adão viveu 930 anos e o maior tempo de vida foi os 969 anos registrados na Bíblia de Matusalém, até a média de 50 anos registrado em vários países no século passado. Hoje em dia, os avanços da medicina e na forma de cultivo têm possibilitado o aumento da expectativa de vida no mundo, possibilitando algumas pessoas ultrapassarem os 120 anos de idade em meados de 2018. A diminuição do tempo de vida na Terra se dá pelo fato de que uma quantidade muito grande de consciências tem encarnado na Terra, possibilitando um avançar mais rápido na reparação de faltas passadas e de novas experiências para sua evolução. Por isso a diminuição do tempo foi admitida pelos seres da quarta dimensão e da quinta dimensão, que administram a terceira dimensão. Outro fato é o adiantamento para o cumprimento do evento, a segunda volta de Jesus, Sofia, e também por causa das energias da Terra que estão se alterando, que deixará de possibilitar a encarnação de consciências menos evoluídas. 19. Com esforço e suor comereis da terra, Gênesis 3,17. Com muito esforço teriam que trabalhar. Seus corpos, que eram de matérias mais sutis, resistentes à matéria densa, foram modificados e ficaram mais frágeis. Isso demonstra que a evolução é a transição entre a matéria e a consciência. Os seres evoluem da matéria maciça, vão se libertando das matérias mais densas até ficarem mais sutis, se libertando dos corpos físicos da matéria. A liberação da matéria se caracteriza pela absorção de conhecimentos, deixando o humano de acrescentar mais características físicas, pois seu intelecto o faz agir na matéria com menos esforço físico e mais esforço mental. Um ser que se intelectualiza e obtém cada vez mais conhecimento sobre si, sobre o sentido da vida, sobre o universo, distancia-se da matéria maciça, ficando cada vez mais sutil seu físico, aproximando-se cada vez mais do ser cósmico ou espiritual, mais perto da essência, se aproximando mais do ser que o gerou. 20. Eis que o humano é como a mim e a ti, conhecendo o bem e o isento do bem. Gênesis 3:22. Mais uma vez o Criador do humano reconhece que os co-criadores são iguais a ele e que o humano agora possui o senso crítico, que é uma forma particular de pensar, personalidade. O bem e o isento do bem são o próprio conhecimento, um despertar do saber, interagindo nas consciências que os faz agir de uma forma ou de outra. 21. Colocou querubins para guardar a entrada do Éden. Gênesis 3:24.
já os tinha retirado o acesso de uma larga vida no físico, agora fecha a entrada do Éden, que é apenas um local físico na Terra, porém é um jardim que representa uma morada que o humano deixou de habitar, representa o viver por tempo a se determinar do corpo e de todos os benefícios que o Criador, conhecido na Bíblia como Deus Javé, daria à sua mais nova e perfeita criação. Cerrou a capacidade intelectual para atingir o viver por tempo a se determinar, porém o humano pode conseguir essa façanha com sua evolução ou com uma ajuda externa. 22. Abel trouxe uma ovelha e suas gorduras. Gênesis 4:4. Nesse momento, após a dita falha de ouvir a ordem, ouve-se aqui que o humano passou a se alimentar de carne dos animais e ao Deus Javé oferece uma oferta, o sangue de um animal isento de vida. Aceitou, pois simbolizaria o ato na cruz que, como entendido por alguns, traria de volta o humano à vida, isso no projeto do Deus Javé. Deixou de aceitar a oferta de Caim. Embora todos possam achar como certo preservar a vida dos animais e dar o fruto da terra, pois deixaria de tirar a vida dos seres menos evoluídos, inocentes, que estão longe de serem responsáveis pela falta de ouvir a ordem feita pelo humano e arquitetada pela serpente, Lúcifer, e o ser de opinião distinta ao Deus Javé, assim como entendem alguns. Observação. Há de se entender que essa parte é uma forma figurada de explanação dada ao humano na época de sua meninice espiritual e os discernimentos entendidos por alguns na atualidade. Na descrição bíblica haviam vários personagens que o escritor deste trecho do livro de Gênesis simboliza e entendidos por alguns na atualidade. 1. O Criador, Deus Javé. 2. Os anjos, os co-criadores. 3. A serpente, Lúcifer. 4. O primeiro humano, Adão. 5. O segundo humano, Eva. 6. Os descendentes de Adão e Eva, ou humano. 7. Os descendentes da serpente, Lúcifer, os reptilianos. 8. O jardim do Éden, a terra. 9. O campo, o universo. 10. A árvore do conhecimento, senso crítico e o livre-arbítrio. 11. A árvore da vida, o viver por tempo a se determinar do corpo. Entendimento do texto anterior. Com esse texto pode-se entender o início da competição pelo controle da liberdade no mundo tridimensional, da situação humana entre o bem e o isento do bem. Os seres do bem e do isento do bem atuam na mente do humano, intuindo em seus pensamentos, influenciando o caminho a seguir. Todos são seres pensantes, e os seres das demais densidades e aqueles que são da mesma terceira densidade como o humano, porém têm uma formação física distinta pelo espectro da faixa de luz, isenta de ser perceptível aos olhos do humano, e também outros que se ocultam na mesma forma, porém com seus equipamentos tecnológicos que podem ou intuir mentalmente com poderes extrasensoriais ou por equipamentos extrafísicos e físicos, isentos de serem perceptíveis ou captados por equipamentos tecnológicos menos avançados dessa densidade. Toda matéria visível ou percebida pelos 5 sentidos do humano, ou por equipamentos tecnológicos da terceira densidade, fazem parte da terceira densidade, ou está em uma densidade intermediária, podendo ser percebida por alguns dos sentidos do humano ou por tais aparelhos. A matéria isenta de visibilidade ou isenta de ser percebida pelos 5 sentidos do humano pertence a uma outra densidade. A criação. Todos os seres criados pelo Deus Javé na Terra foram alterados em seu DNA depois da dita falha do humano, que pode-se entender como uma queda generalizada, pois foi o humano
e também todos os demais animais que tiveram diminuído seu tempo de vida. A serpente, um ser hominídeo, era de outra terra, pois os animais da terra eram isentos de possuir capacidade de fala. Pode-se entender essa parte como a da intervenção de outros seres vindo de outros orbes à Terra em Gênesis 6:4, quando estavam os nefilins na Terra, adquiriram esposas terráqueas que tiveram filhos gigantes e poderosos. Como descrito na Bíblia, os descendentes da serpente ludibriaram com sua sabedoria o humano e recebeu também sua sentença. A sentença foi estendida a todos os seres da criação da Terra que passaram a ter em seu DNA os genes da competição pela sobrevivência, fazendo alterações que culminaram na mudança de seu cardápio e a retirada de todos os benefícios do Éden. Tanto o humano quanto os animais começaram então a se alimentar de outros seres de carne, trazendo um grande problema na criação. A fobia ou ausência de segurança foi o carro-chefe disso tudo, dando lugar ao sentimento menos bom ao outro e a tirar a vida da concorrência ou do que ainda falta conhecer. Melhor é sempre ter consciência de que a criação descrita no Gênesis é apenas simbólica, deixando de descrever a realidade dos fatos, sendo apenas uma forma alegórica de querer explicar simploriamente o surgimento da vida. Entende-se aqui que algumas coisas deixam de se encaixarem, tendo falta de uma lógica. Qual seria o motivo de que os seres menos evoluídos, animais, inocentes de sua existência, recebessem a mesma sentença da retirada de vida alargada por causa da dita falha do humano? Na realidade, os seres da Terra já foram criados com os genes da vida longa, e isso observado na genealogia antes e após o dilúvio. Porém, como foram alterados em sua composição, possuindo apenas 3% dos genes de seu criador, deixam de possuir uma vida estendida como os demais seres da criação de outros planetas, como os reptilianos e os nefilins, pertencente a outro estágio dessa densidade. Falhas da história. Na verdade, essa historieta contada sobre o surgimento do humano deixa de convencer. Esses fatos estão fora da existência, e sim é uma forma exagerada do Deus Javé de trazer para ele a autoria da criação do universo e do humano, sendo uma solução para seu pleno restabelecimento como Deus, com suas normas. O que houve na realidade foi que um ser com opinião distinta, Lúcifer, simbolizado no texto como a serpente, foi aquele que deu ao humano a liberdade, o livre-arbítrio, palavra que deixa de conter na Bíblia, pois era a vontade do Deus Javé que o humano dependesse de tudo de seu Deus. Deus Javé queria e mostra isso nos textos de Gênesis, quando o colocou no jardim, achou que ele precisaria de uma companheira, determinou fronteiras para sua sobrevivência, ordenou o que faria como trabalho, lhe deu ordem de como obteria os recursos para se alimentar, isentou-o de se alimentar de carne, inventou o casamento e por fim colocou uma árvore agradável aos olhos, com um cheiro agradável e suculento no meio do jardim, lugar de destaque, lhe dando uma ordem para comer de tudo menos dela, e até se eximir em tocá-la, tendo como sentença a retirada da vida. Observe que a sentença foi-lhe dada com falta de completude, pois retirou muito mais do que dizia, e a retirada da vida isentava-se de ser uma finalização ou ir para o esquecimento, e sim um encurtar da permanência da vida física, e isso, claro, o que deixa entender os escritores da Bíblia. Deixa de haver uma lógica na retirada do viver por todo o tempo,
por tempo a se determinar do humano e todos os animais, já que foi o humano quem descendeu dos animais. O que seria mais lógico é que os seres deste planeta foram criados com um distanciamento do gênese original, tendo como consequência essa ausência de vida larga, juntamente com os demais benefícios retirados por tal alteração genética, efetuada de forma laboratorial na criação e no envoltório para se manifestar numa densidade mais baixa por interferência, abdução, fora de consciência, ou gerando um novo ser por mistura de uma ou mais linhagens extraterrenas com a do humano pelos Elohims, Anunnakis e pelos reptilianos. Este distanciamento lhes conferiu certos benefícios materiais e espirituais cósmicos. Nos materiais foram a estética, as emoções exacerbadas e o senso crítico, que lhes permitiu construir um raciocínio filosófico, e na espiritual, cósmico, foi a capacidade de evoluir mais rapidamente, pelo fato de ser conferido passar por uma imensidão de provas emotivas, por causa das emoções em níveis muito elevados, que aqui é chamada de emoções exacerbadas. O conhecimento de Lúcifer e de Jesus. Longe de pensarem que se está aqui querendo defender o que fez, esse que é entendido como sendo Lúcifer nestes primeiros textos de Gênesis, também Jesus isentou-se de ser inverso a ele, quando diz que o conhecimento verdadeiro os libertará do fim da vida, pois quem deu ao humano o conhecimento do bem e do isento do bem foi Lúcifer, e esse distanciamento do DNA original o conferiu a possibilidade de pensar como um Deus, permitindo-lhe física e intelectualmente contribuir para o reorganizar das estruturas do universo com falta de equilíbrio. Jesus é um ser igual ao Criador deste universo, que tomou o lugar deste posto, o Anunnaki, Deus Javé. O Criador e Jesus vieram do mesmo lugar, das moradas eternas da divindade Pai Divinal. Jesus é o verdadeiro conciliador entre Deus e o humano, e entre o bem e o isento do bem, para os levar à presença da divindade Pai Divinal. Assim como Jesus, os seres do equilíbrio deixam de ter um lado. O que o povo do equilíbrio deseja é uma interdependência com o Criador deste universo, para encontrar uma solução para a falta de equilíbrio que existe no universo. O povo do equilíbrio é um povo conciliador, que quer unir a todos, pois o que todos querem é o mesmo: encontrar a divindade Pai Divinal. Pode-se entender então que toda a historieta bíblica, inclusive o Novo Testamento, é apenas simbólico, longe de querer dizer que as ditas profecias deixarão de se cumprir e algumas histórias ali descritas são figurativas, mas que a história relatada deixa de ser exatamente como descrito, pois assim como o humano deixa de dizer às suas crianças certos assuntos que ainda carecem de maturidade para compreender, vindo a explicar-lhes melhor quando já possuírem uma maior capacidade de compreendê-las, assim também são as coisas espirituais ou cósmicas. João 3,12. Pode-se ver que os fatos narrados são reportados por pessoas que incluíam seus entendimentos rudimentares, agregados de conceitos pessoais, ideológicos e místicos religiosos, a tudo o que viam, relatando apenas os fatos que lhes interessavam e que mais se aproximavam do que concordavam e podiam entender. Com isso, melhor é ter consciência de que os relatos bíblicos são apenas uma fagulha da verdade a ser revelada de tempos em tempos. Entendendo o bem e o isento do bem. Todo humano é o autor de sua própria saúde ou da falta dela. Buda. Pode-se entender com isso que o bem surge com o isento do bem?
Longe disso. Na verdade, o bem anda mais devagar, pois a evolução é pelo aprendizado das coisas, por méritos e predisposições, que se evolui com as vivências. Fazer o isento do bem é muito mais fácil fazer do que fazer o bem. O bem exige perfeição, assertividade, cálculos. Já o isento do bem se pode fazer de qualquer jeito, isento de planejamento, isento de regras. É mais fácil quebrar que construir. Então, fazer o isento do bem é mais fácil que fazer o bem. Os seres vivos com mais avanços, que são os seres mais evoluídos, interagem com a matéria e vão adquirindo alterações físicas e experiências intelectuais, os fazendo progredir. Porém, quando o isento do bem ultrapassa suas fronteiras, a lei universal, também conhecida como a lei de Deus, impera, mudando o isento do bem em bem, fazendo uma falta de benefício ser um benefício, para que um ou outro deixe de ganhar, alcançando um equilíbrio entre eles. Pode-se observar isso a partir do capítulo 2 de 2 Samuel na Bíblia, quando o rei Davi se relaciona com a esposa de Urias e gera um filho que deixa a vida após nascer. Por lógica, seria um isento do bem, pois ele faz um ato longe de ser lícito com uma senhora casada e ainda contribui para que seu marido deixasse a vida. Porém, o Deus Javé transforma esse ato isento de bem em um bem, quando Davi se arrepende. Depois que Davi a tem por esposa, ela tem um filho chamado Salomão, que foi considerado o homem mais sábio e mais rico do mundo, que veio a ser o sucessor do rei Davi, que reinou e reuniu o povo a seu Deus. Observação: o rei Davi se arrependeu, mas ainda lhe deixa como uma responsabilidade do ato cometido. Certamente que decorrer de sua vida ou noutra teria que reparar seu erro e deixar a prática de atos isentos de ética e de moralidade, respeito, cometida, ficando ele isento de construir o templo do Deus Javé ou construindo seu filho Salomão. No céu deixa de haver distinção entre Oriente e Ocidente. As pessoas criam distinções dentro de suas próprias mentes e depois acreditam nelas como verdade. Buda. Etapa 2. A história do humano. Pão e diversão. A diversão em épocas passadas eram de forma mais presencial. Hoje, aqui no Brasil, a indústria de entretenimento saiu do romântico para os acontecimentos naturais, pois o humano foi induzido a ser consumidor de uso de força braçal com dolo como forma de diversão. Isso porque vive só de força braçal com dolo diariamente em suas vidas, sendo pelo noticiário ou pela ficção, onde alterou sua necessidade de divertimentos. As pessoas consumiam o romântico, o drama, a comédia em teatros, parques, revistas e circos, como o advento do rádio, do cinema, da televisão, videogames e depois da internet, veio o consumo da fobia dos acidentes naturais e o consumo do uso de força braçal com dolo com mais qualidade em todos os meios de representação das artes da ficção e os meios de mídia que vêm se aprimorando dia a dia. Assumir o controle extraterrestre. Esperam um assumir do controle na Terra pelos extraterrestres, mas isso pode deixar de acontecer, pois o verdadeiro controle, o verdadeiro assumir do controle já aconteceu a partir do Éden. Essa história evidentemente deixa de ser o assunto deste livro. Só para se entender melhor, tem uma história dos Anunnaki, onde se diz que são eles os verdadeiros criadores da humanidade, que foram criados para serem trabalhadores. Depois os aprimoraram para entender
o que eles falavam, e posteriormente houve uma intervenção para liberar sua mente de uma detenção mental da criação original, fazendo um novo humano capaz de ter senso crítico, pensar por si mesmo, para entender as ordens dos senhores. Inclui-se nesta história a descrição da Bíblia, dando origem ao humano que evoluiu até os dias de hoje. Num futuro próximo será discorrido mais claramente. Sair da central. A intenção é ligar a atenção do humano da terceira densidade utilizando uma grande variedade de artifícios que são os propósitos, aquilo que os motiva a viver, através da religião, política, diversão, como o esporte, o lazer, mídias, a fama. Utilizar o que o atrai, mesmo que seja para o bem, pois o que importa é dar-lhe um motivo para o apegar na materialidade com o coração, as emoções. A partir do momento que se começa a trabalhar em algo que o atrai, que gosta, os mensuradores das emoções exacerbadas começam a elaborar um plano para que sua motivação se transforme em uma paixão pelo que executa, deixando de ser um meio para passar a ser um fim, vivendo em um círculo de hábitos repetitivos de encarnações isentas de fim, até que encontram um meio de se libertar com a ajuda de alguma consciência que consegue intuir no humano o bem maior, e o acúmulo dessas energias, desse bem, que dá condições de achar o conhecimento para se libertar. O direito à liberdade. A distintividade ideológica de proceder, os direitos das minorias, têm uma ação inversa do que se busca. São meios de libertação para se fazer o que quer, o que gosta, que se transforma em uma libertinagem, liberdade com falta de regra, que ao invés de unir o humano, cria grupos com suas ideologias distintas através de leis, de exposição da mídia ou decretos que lhes dão compulsoriamente um direito que melhor seria ser comum a todos, sendo de um só grupo, o grupo do humano. O resultado desta mistura ou divisão é o mesmo ocorrido na dita Torre de Babel, a falta de harmonia, de entrosamento, dividir para conquistar. Entenda, a princípio, que o humano tem um competidor, alguém que o controla, que deseja detê-lo, condicioná-lo, longe de querer acabar com ele. Seu plano se distingue das dos líderes que se conhecem na superfície da terra seca. Eles isentam-se de querer tomar o ar, a água, minérios, ou tirar a vida do humano, tomando o planeta. Esse tipo de competidor tem dois principais planos. Quer que todos continuem a viver de forma harmoniosa, com saúde, com todos os benefícios da materialidade, contando que eles venham a se aproveitar das energias geradas por suas emoções durante o processo e utilizarem de forma que deixam de perceber seus corpos físicos para experimentos científicos. Por isso, vivem apegados, gostando da rotina de viver. 2. Por outro lado, querem que também tenham problemas, para que busquem soluções, pois enquanto estiverem preocupados em resolver seus problemas diários do mundo da matéria, deixam de se preocuparem com o que realmente interessa, que é reparar suas faltas kármicas acumuladas em vidas anteriores através de boas ações, evoluindo de cumprirem sua missão cósmica. O humano cria algo e os seres controladores criam um plano para os apegar na Terra. Isso quando eles mesmo criam e os intuem ou governam alguns que são chipados a agirem naquela situação. São isentos de pressa, pois vivem milhares de anos, estando sempre com boa saúde. O retorno dos deuses. Em vários livros
místicos, religiosos e ufológicos se fala sobre o retorno dos deuses, e vários textos do Antigo e do Novo Testamento bíblico falam sobre a segunda volta de Jesus. Ele mesmo o disse repetidas vezes. Anjos, seres espirituais ou extraterrenos, todos em sua maioria são os mesmos. Seres de elevada estirpe como Miguel, Gabriel e Rafael, como muitos outros que são assessores direto do Deus bíblico. Dentre estes é Gabriel, da quinta dimensão, que tem intuído o Deus bíblico. Na maioria das vezes, quem pudesse vir à ação de um que se apresenta como Deus Javé, veriam-no do mesmo jeito por causa das semelhanças físicas e de suas atuações. Evidentemente, existem seres de outros planetas que são menos espirituais ou deixam de possuírem corpos físicos. Fases da estratégia do plano de apego. O teatro da vida. Em cada vida se atua de forma distinta para alterar as energias em positivas, moldando os corpos sutis. A vida é um jogo, competitividade. Fase 1. A fobia. Fase em que o humano era mais voltado para o ego, pensando apenas em si mesmo. A falta de segurança inicial do humano era por falta de conhecimento. A fobia tem que isentar-se. A fobia do que se isenta de conhecer, retirar o que parece ser inverso ao bem, ou guardar sentimento menos bom a outrem, sentimento de falta de segurança emocional, desejo do bem alheio, o conhecimento pré-estabelecido e outros sentimentos foram sendo apagadas, agregadas ao conhecimento humano, lhe criando variadas emoções. Fase 2, o afeto familiar. Fase que se destaca o humano vivendo com mais atenção à sua família, onde o sentimento do ego esteve mais aflorado. A religião, o trabalho, as leis, todas as áreas da vida do humano começam a se dedicarem mais à sua família. Fase 3, o romantismo. Nesta fase se estende além da família, em comunidade, a atenção com todos os que convivem em seu bairro, na cidade, no país. Nessa fase, o Criador do Universo, por meio dos seus assessores da quinta dimensão, envia seu Messias para dar início à concretização do seu projeto de restauração do humano, porque o humano já estava tendo uma formulação de conceito filosófico, começa também a ser implantado a competitividade. O humano é encaminhado a competir com o próximo por tudo que necessita para a sua subsistência. Fase 4, o romanticismo. A atenção dos seres para controlar deixa de ser apenas com o humano e passa também a outros seres vivos, com a rotina da vida. Começam a despertar no humano a preocupação com os animais, com o meio ambiente, a criação de grupos com seus respectivos direitos. Então, há 3 tipos de pessoas que foram pegos de surpresa diante do consumismo deste capitalismo: os sábios, os pseudo-sábios e os com falta de sabedoria. Os sábios são aqueles estudiosos dedicados em aprender e que já nasceram com uma capacidade acima da média em armazenar e compreender os conhecimentos, por seu melhor equipamento físico, mental e de recursos econômicos superiores conseguidos com a aliança de benefícios mútuos com os seres extrafísicos. Os pseudo-sábios se dividem em 2 grupos principais: os espertos, que se aproveitam de oportunidades e têm um poder de persuasão, estudaram pouco, mas utilizam o que sabem para o bem, e os espertalhões, que são aqueles que são parecidos com os espertos, mas se aproveitam e utilizam seus conhecimentos para convencer os menos favorecidos culturalmente, obtendo deles seus recursos. Os com falta de sabedoria são aqueles que são isentos de ter oportunidades na vida, que podem nascer em um lar dividido, com poucos recursos financeiros, e que deixam de se dedicarem a agregar cultura para poder defender seus recursos primários,
como alimento, residência, vestimentas e entretenimentos. A competição fez com que aqueles dessas classes que adquiriram problemas de ordem psíquica, os preguiçosos com falta de ânimo, os problemáticos que estão em um círculo de uso repetitivos, problemáticos, os inclinados à mendicância, bebidas, entre outros, advindas de consequência mental ou física impactante na infância ou causada por situações de muito desgaste físico ou mental, vindo a procurar recursos menos éticos para conseguirem subsistir na sociedade, que passou a ser consumista, e todo aquele que queira demonstrar ou ostentar poder, fama ou controle de destaque sobre si tem que possuir, mesmo que sendo por meios menos lícitos, surgindo assim uma subclasse, a dos problemáticos. Essa subclasse, que pode surgir em todas as outras classes, se destaca por aqueles indivíduos que retiram bens alheios, detêm pessoas para requisitar dinheiro, tiram vidas, aplicam suas astúcias por meios menos éticos no INSS, nos bancos, em órgãos públicos e em empresas privadas. Observação. Embora os ensinamentos recebidos pelo Anjo Azul diz que o melhor é deixarmos de expressar palavras que rotulam o indivíduo, deixando assim de causar-lhe sentimento menos bom, o caso aqui refere-se a grupos que se formaram por consequência de intervenção dos controladores. Então, é distante de ser um rótulo a uma pessoa específica, e sim uma constatação de procedimentos semelhantes de pessoas que são identificadas como sendo desses grupos por associação. Fase 5. O neorromanticismo. Com um artifício de preocupação para controle total do humano, onde a paixão pela forma de vida materializa-se com o humano se separando em grupos por afinidades, como a historieta bíblica da Torre de Babel, com o pretexto de dar direitos aos menos favorecidos, divide o humano em classes de minorias, também com o avanço da tecnologias, avanços da medicina e etc. Nesta fase começa a terceira fase do projeto de restauração do humano pelo Deus Javé, onde se destaca a volta de Jesus e o conhecido retorno dos chamados deuses astronautas. Observação. O Anjo Azul, ser que me intui, disse que as informações futurísticas, previsões, ou mesmo as notícias em geral, fazem disseminar no inconsciente coletivo uma ideia, as fazendo proliferar, sendo compartilhada aos que são afinizados com os iguais. Por isso, essas informações foram ocultadas, deixando de cultivar tais ideias nas mentes e vir a gerar energia menos boa. O que importa para os que querem fazer o que é certo é o certo a se fazer. Etapa 3. Acordos e a lei universal. Acordos de benefícios mútuos. Todos são seres eternos, e quando se está no outro lado da vida, para encarnar através de sonhos que funcionam como saída no astral, ou quando se faz pedidos, orações, meditações, simpatias, ou algum tipo de solicitação consciente ou isento de ser consciente, seguidas de energias produzidas com as mesmas frequências vibratórias que foram associadas às palavras, quando em interação, todos firmam acordos ou troca de favores com outras consciências que se passam por seres de luz ou benéficos, com a intenção de o fazer concordar com o uso de seu corpo físico ou astral para experimentos distintos. Na maioria das vezes, seus corpos são chipados para melhor controle, e esses chips, às vezes, são no seu corpo astral. Existe uma lei universal que freia as linhagens ou consciências elevadas
extrafísicas a ultrapassarem certas fronteiras de intervenção em outras linhagens, e isso depende muito da evolução e conteúdo dos conhecimentos adquiridos daquela linhagem. Os seres elegantes, reconhecidos como sendo do bem, isentam-se de ultrapassarem as regras que os freiam, porém, os seres do inverso ao bem ultrapassam certas regras com acordos, dividindo a responsabilidade com o beneficiado. Por isso pode-se ver os problemas dos que querem andar na luz, pois os seres elevados deixam de infringir as leis universais para os ajudar, porém podem agir junto aos do inverso ao bem, agindo de forma ética em seus intentos. Os seres ditos do bem são considerados assim por terem em si conceitos éticos cósmicos que seguem, porém muitas das vezes podem ser interpretados de outro jeito pelo humano, pois, dependendo da evolução, hierarquia ou linhagem que seguem ou pertençam, podem usar de certas atitudes consideradas pelo humano como isentas de serem corretas. Porém, em seus conceitos éticos, é o mais correto, pois sua visão pode conter uma ética de âmbito planetário, sistêmico, solar, de uma constelação e etc., podendo se distinguir de acordo com o alcance ou ordem de que pertençam. Alguns desses seres podem também estar sendo intuídos de uma forma isenta de controle por uma vontade isenta de ser conhecida a atuarem em prol do bem, por terem que fazer reparações quando encarnados na terceira densidade e que hoje trabalham para o bem. Os seres ditos do inverso ao bem podem ser isentos de conhecimento de que exista o inverso ao bem, ou sabem que estão fazendo, ou saberem que estão fazendo algo menos bom a alguém. Fazem o que aprenderam fazer, como os animais que possuem pouca inteligência e são guiados por instinto. Alguns desses podem estar também sendo conduzidos por consciências superiores a eles e praticam atos longe de serem compatíveis com eles, por terem suas mentes intuídas de forma fora de seu controle por equipamentos, por seres poderosos, muito persuasivos ou por uma hipnose. Alguns deixam de ter consciência do inverso do bem que produzem e por isso podendo ter uma visão distinta de sua realidade. Nota: quando se fala das consciências, ou seres do bem e do inverso ao bem, pode-se estar generalizando toda a imensidão de seres corpóreos e isento de corpos de todo o universo e densidades que compreendem o universo, criados por uma entidade divinal. Por isso, é preferível escrever sendo o objetivo definido em dizer que uma coisa ou outra coisa é, dando apenas uma explicação mais correta, observação ou nota, deixando para o caro leitor decidir se aceita o enunciado como verdade. Como bem já foi dito, a verdade pode ser entendida como um ponto de vista e pode mudar de acordo com a evolução dos interlocutores. Libertinagem versus liberdade racional. O conhecimento cria a individualidade do ser. Desde que se definiu como uma individualidade, o humano vem buscando uma liberdade que se misturou com uma liberdade na mente do controle do Deus Javé. Esta liberdade buscada pelo humano deixa de ser a liberdade de comando do Deus Senhor, e sim uma liberdade do acesso ao conhecimento. Com o avanço nos conhecimentos e forma de verificação da ciência, o humano começa a sair de sua meninice evolutiva com uma ajuda precoce devido a acordo com outras consciências que trocaram manipulações para as suas próprias linhagens, fazendo alteração de melhorias no corpo humano que até trouxe benefícios, porém os apegando em um círculo de uso repetitivo, os atrasando no convívio cósmico em outras realidades.
Embora se faça acordos que beneficiariam o humano, algumas nações, as agências internacionais, guardaram alguns avanços tecnológicos e científicos a 7 chaves, liberando com um tempo maior, com o intuito de lucrar ou manter-se na liderança desses avanços, beneficiando classes, linhagens e outros mais abastados financeiramente. A busca da liberdade. Conhecer quem é e saber seu propósito na existência é a maior falta de conhecimento a ser sanada. Uma necessidade dentro do ser em saber o sentido da vida surge após ter aberto seu entendimento ao bem e ao inverso ao bem. No caso de algumas outras linhagens, foi a de responsabilizar ao Deus Javé depois que começou a descobrir as verdades sobre uma deidade superior ao Deus Criador deste universo e das faltas de acertos e de falta de perfeição encontradas, tanto na construção deste universo como as do universo ao do Deus Criador. No caso do humano, como se viu privado de conhecer essa verdade, acabou por responsabilizar ao Deus Javé, vindo a se agregar com a revolução das artes no século XV e da industrial do século XVIII na Europa, onde muitos, sendo influenciados por alguns, disseminaram uma libertação das regras do misticismo religioso que determinava a crença que dispensava o uso da razão, do raciocínio lógico, para se entender o humano e o universo, colocando a responsabilidade de tudo que ocorresse nas mãos de entidades místicas, fantasmas, deuses, monstros, esfinges, seres dimensionais de vários tipos. Como todos os seres vivos foram gerados a partir do DNA do Deus Criador, que tira elementos de seu próprio corpo, através do seu poder, gera uma energia criadora conhecida como Kundalini para tudo criar, o humano foi criado, porém com as alterações genéticas feitas por outros seres da criação, fez o corpo do humano se distanciar do DNA original do Deus Javé, o libertando do controle de sua vontade, porém deixa um certo resquício de controle, dando ao humano a crença que é um registro da existência de um Deus Criador. Pesquisas recentes, referente a 2017, apontam que mais de 90% da população mundial acreditam na existência de um Deus Criador de tudo. As intervenções. As intervenções do bem muitas das vezes são feitas em âmbito interplanetário ou da constelação, como forma de proteção do planeta, para que deixe de haver um finalizar da vida ou abale todo o sistema planetário de onde está inserido. Intervenções que produzam um avanço forçado dos seus habitantes fora do tempo podem resultar no uso menos certo do avanço por alguns aproveitadores, por falta de preparo moral e ético para receber e utilizar tal ferramenta evolutiva. Outra forma de controle que pode ser a falta de tolerância evolutiva, por uma distância frequencial isenta de ser compatível entre eles, fazendo os seres competirem, causando uma sensação natural, uma seleção natural, com a finalização de uma ou mais linhagens. A forma mais correta de se fazer uma intervenção, deixando de usar a universalidade, as leis do universo, é nascendo como humano. Assim poderá interagir e fazer qualquer intervenção que estiver ao seu alcance, pois está como um deles, porém estará sobre as mesmas regras do humano, sendo intuído por outras consciências, tendo freado seus poderes, podendo esquecer de quem é e de sua missão. Também deixará de ser ajudado por seus iguais, pois estariam quebrando as leis do universo. As intervenções do isento do bem local querem controlar os isentos de serem percebidos pelos habitantes da terceira densidade. Existem fronteiras que são isentas de ultrapassarem por uns e podem por outros, porém todos têm seus locais determinados de atuação, por suas composições materiais do seu corpo físico e pelos avanços científicos e tecnológicos. Há de se entender que existe uma grande quantidade de seres extraterrestres de linhagens com composições físicas e propósitos distintos que atuam na matéria e têm seus modos de pensar e conhecer distintos. Alguns fazem acordos com os líderes dos países e com grupos
para a troca de favores. Se embrenham em religiões, se disfarçando de deuses ou entidades boas para controlar o humano, alterando o seu rumo da verdade. A definição da posição do ser. A vida é feita de acordos que são firmados com o bem ou com o isento do bem. Até pode existir meio termo por um específico tempo, porém ficará sozinho, sendo isento de proteção, isento de benefícios dos acordos que se faz para acelerar sua evolução ou progredir com menos afinco, tendo os benefícios materiais que os atrasam. Tudo que se produz com a mente ou ações tem suas reações. Também quando se obtém acordos que beneficiam os seres mais elevados e os menos evoluídos, que na Terra são os habitantes da superfície. Quando se está em processo de reparação no físico, pode-se ter problemas com a saúde, pois serão tirados os aparelhos que os liga e, deixando de os assistir, os médicos, técnicos e cientistas que os beneficiam com suas intervenções extrafísicas, protegendo ou dando qualquer tipo de benefícios material. Se, por exemplo, alguém está sendo ocultado de um cobrador de outra existência que se encontra no astral, procurando para que faça a reparação, aquilo que o ocultava acaba deixando-o isento de proteção. Neste e em todos os casos de quebra de contrato, de acordo, melhor é buscar acordos com os seres do equilíbrio para o ajudar na quebra de acordo e continuar a ocultá-lo, para que possa continuar seu processo evolutivo e suas missões. Pessoas podem deixar de ganhar em jogos, passar em provas, deixar de ser famoso ou deixar de progredir em tudo que fizer, pois quebrou seus acordos que os possibilitavam a maiores chances de ganho. Pode-se entender que, na visão dos guardiões da luz e do lado negro, deixam de ser beneficiado. Portanto, decida de que lado você estará, ou então seja um dos seres do equilíbrio, para estar oculto nesta competição do controle da situação. Os interesses buscam pela distintividade, porém também buscam igualdade de direitos. Como se pode ter igualdade de direitos para pessoas com ideologias distintas? Uma sociedade que está cada vez mais buscando invenções, de acordo com o que diz o Deus Javé em Eclesiastes 7:29, em uma liberdade de expressão, de libertinagem isenta de freios, com o pretexto de interesses pessoais, cada dia surgindo um grupo que se distingue. Todos buscam a sua vontade, os seus interesses, isento de pensar no próximo, demonstrando uma forma do ego de buscar por interesses que lhes tragam algum benefício pessoal, insistindo em dizer que os inversos têm conceitos pré-definidos, têm um modo de tratar por raça ou são isentos de tolerância. Na realidade, tudo é por interesse, como Jesus fala na parábola de Mateus 22, onde todos se eximiram de ir à festa. E diz no verso 6 que todos foram para os seus campos de interesses. Longe de falar sobre o Ide de Jesus, pregado pelas igrejas cristãs, isso sendo para os seres do equilíbrio os rudimentos do Evangelho, dito pelo escritor em Hebreus 6:1. Fala-se aqui sobre uma nova forma de vida, onde se busca fazer o que Jesus e outros falaram, amar ao próximo, para reparar as faltas outrora produzidas a outrem. O livro de conduta dos seres do equilíbrio está longe de querer ensinar os dois extremos antagônicos, que são ensinar a pescar ou fazer o assistencialismo, e sim conscientizar sobre deixar de viver materializado, apegados à forma de viver cotidiana e rotineira, deixando em segundo plano a única missão, que é o amor incondicional. O amor incondicional é a base de tudo o que se tem
que pensar em fazer, pois nela está contido o assistencialismo e o ensinar a pescar, porém isento de ser extremista ou antagônico, inversa ou a favor de um ou de outro grupo. Unir-se em um só grupo de iguais e uma só filosofia de vida que se adaptou e é o mesmo em todas as religiões, com nomes e forma de agir distintas, para mudar a frequência mental do humano e do planeta com o intuito de continuar evoluindo. Pode-se concluir que os que estão cauterizados mentalmente nessa forma de vida implantada pelos senhores do controle da vida da terceira densidade serão definidos como materializados, ou seja, aqueles que aceitam como norma sua rotina de viver. Quando se fala em competir, está se colocando em uma competição com o próximo, pois quando um ganha, o outro deixa de ganhar. Quando Paulo fala que é mais que ganhador em Romanos 8,37, é porque fica isento de chegar a entrar numa competição. Quem ganha faz um esforço braçal com dolo ao próximo para conseguir suplantá-lo, mas quem é mais que ganhador já ganhou pelo ganho feito por Jesus, por assim dizer, como muitos ensinou o caminho. E quem entra nessa competição de esforço braçal, com dolo do lado do bem e do isento do bem, saiba, todos deixarão de ganhar. Quando falo de uma só filosofia de vida, longe está de pretender o ecumenismo ou uma união de todas as religiões a um só Deus. Escuso-me de defender uma nova religião ou um só culto a esse ou a qualquer Deus, e sim um reconhecimento da existência de um ser que tudo criou e que um ser que se fez Deus está em atuação e que esse ser que tudo criou tem a finalidade de unir todos ao universo. O controlador corporal. O corpo tem um controlador que o freia para se agir dosadamente na matéria, de acordo com os méritos e as predisposições de cada um, retendo o aprendizado a movimentos físicos de alguma forma mental, nascer isento de membro ou tê-lo amputado prematuramente ou por intervenções extrafísicas. Um exemplo de controlador é o dos carros de Fórmula 1, que quando entram nos boxes são utilizados para manter a velocidade máxima a 90 km, prevenindo acidentes. Quando se encarna na terceira dimensão, esquece-se de vidas passadas, das pessoas que interagiu, de todo o aprendizado e conhecimentos, para, do zero, iniciar um novo aprendizado com outras consciências, e um corpo grava interações feitas na matéria. Já o corpo cósmico, chamado por alguns de perispírito, grava as interações de todas as experiências corpóreas. O corpo restringe todas as memórias e todo o aprendizado que o forma quem é. Porém, pode-se ser distinta em cada encarnação por influência do meio e por intermédio de todas as consciências que se interagem e são influenciados. Os distintos planos de realidades. As realidades são distintas com consciências vivendo nelas, uns agindo pelo bem e outras pelo isento do bem. Longe de serem adeptos do isento do bem, apenas isentos de conhecer e de que podem estar atrasando ou causando atrito a um outro ser com suas atitudes. As consciências fazem o que aprendem a fazer e pouco evoluem. Falta-lhes o conhecimento do que seja deixar de viver ou de deixar de existir. A verdade é um ponto de vista. Existem várias verdades, pois as consciências evoluem de formas distintas e por meios distintos. Se evoluem em situações das mais distintas de acordo com o interesse delas ou de quem as influenciam. Tudo feito por algum interesse. É o que os alimentam, que os dá prazer, ou algo similar com o que se pode entender como prazer. Então,
O que eles aprendem, defendem, são para eles suas verdades. Existem várias camadas de realidades isentas de serem conhecidas e serem calculadas, pois só alguns têm acesso ou sabem de sua existência. Os que estão em um nível abaixo deixam de terem conhecimento do que se passa acima deles. Isso só conseguem os que possuem mediunidade ou canalização aflorada. Alguns são isentos de entendimento do viver, apenas vivem. Como ainda são isentos de conhecer ou deixar a vida, são isentos de poder compreender a vida, deixando de buscar o propósito dela. Alguns outros já chegaram a essa etapa e sabem o sentido da existência, mas pelo seu ponto de vista, que pode distinguir da ética do humano. Alguns podem entender a ação menos boa que fazem, porém longe de possuírem emoções menos boas no coração. Central, o centro do controle da terceira densidade. Só existe o forte porque existe o menos forte. Frase de minha mãe, Nadir. O forte é valente, já o menos forte está longe disto. Para finalizar, pense sobre o que move o humano em ti. É a vontade de viver e permanecer sempre vivo? Porém, o que seria melhor que viesse a mover o humano é a vontade de progredir, de crescer em conhecimento sobre si e sobre o universo. O ser melhor seria, por lógica, buscar o conhecimento sobre o meio em que vive, sobre o propósito da existência, assim como sempre foi desde que foi gerado como um simples ser que buscava a interação com o meio e com os seus iguais, aprendendo, adaptando, evoluindo. O humano está longe de ter alcançado seu ápice como do ser evoluído, e isso é uma quimera, pois estará sempre evoluindo e aprendendo isento de fim. O que ocorre com o humano é que se deixou levar pelas belezas da vida, apegado às ilusões das formas do bem e das forças inversas ao bem. Estacionando na rotina de viver, usufruindo dos benefícios oferecidos pelo dono do mundo. Então o que fazer? Ser valentes, chamando para uma competição no braço com seres que são muito mais poderosos? Seres que, quando o humano chegou aqui, já eram muito mais evoluídos tecnológica e fisicamente? Ou serem menos valentes, fazendo acordo que os beneficiariam mutuamente, dizendo aquele ditado: se és isento de poder com ele, junte-se a ele. O livro de conduta dos seres do equilíbrio convida a todos a um deixar de participar de um lado ou de outro, sendo neutros, isentos de emoções, equilibrados, controlando-se para deixar de ser controlados por eles. Eles possuem o controle dos emotivos e o humano pode controlar suas emoções. Isso pode parecer que o andarilho retilíneo é com falta de sensibilidade, deixando de amar. Porém, o amor é verdadeiro, incondicional. Ama, assim como um ser evoluído, um amor equilibrado, porque, pense, é o certo a se fazer. Seja você a sua central de controle de sua vida. Equilíbrio e Paz, Deva Gessued, 2017.